Olhando para as marés do tempo, especificamente 38 anos atrás, observamos um dos piores incidentes do universo de One Piece. O torneio de extermínio dos nativos e escravos em God Valley, com o qual aparentemente nem mesmo o rei e a nobreza dessas terras foram poupados pelas mãos do puro sadismo daqueles que sentam no cume do poder. Entretanto, hoje eu vou te provar que no meio de tantos cadáveres existiu uma garota, uma pequena criança da alta elite do esquecido Vale dos Deuses, que sobreviveu ao ataque sanguinário dos autoproclamados senhores de tudo. E hoje, essa mesma criança que viu o sangue de sua terra natal ser jorrado por demônios, planeja derramar e obliterar completamente cada resquício de vida dos tiranos desse mundo com suas próprias mãos. Ou melhor, com seu gancho. A gente vai levantar aqui a possibilidade de Sir Crocodile ter sido originalmente a princesa do reino de God Valley, o Vale dos Deuses. Mas o mais importante é a gente notar, né, como a sua infância pode estar altamente conectada ao passado que agora a gente vai ver no mangá. O incidente de God Valley pode muito bem ter contado com a presença de Crocodile, com apenas 8 anos de idade. Então essa é a principal ideia aqui, tá? Que o Crocodile esteve no incidente de God Valley quando era uma criança. E por isso ele vai ter uma relação com o Ivankov, vai ter uma relação também construída com os revolucionários. E claro, a gente também vai descobrir onde ele consumiu a sua fruta. Enfim, é uma teoria muito legal. Eu peço que você analise e veja tudo aqui com muito carinho. E não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito. E eu sou o Lipe. Me segue nas redes sociais, @FelipeCieira em tudo, e vem comigo pra essa teoria. Detalhe, eu sei que Crocodile era a princesa de God Valley, por quê? Porque eu tenho a sua coroa. Não é de hoje que a teoria do Crocodile era uma mulher circula pela comunidade. Ela surgiu em meados do arco de Impel Down com a volta do Rei do Deserto para a história como uma peça atuante na trama. No capítulo 504, onde temos sua reintrodução após todos os acontecimentos de Alabasta, vemos que o ex-Chichibukai e Empório Ivankov têm uma relação antiga desde que o pirata era apenas um mero novato nos mares. Se liga nas palavras do fundador do exército revolucionário. Não se preocupe, mesmo se ele tentar nos trair, eu mesmo cuidarei dele. Ele não é alguém que se possa confiar, mas conheço seu ponto fraco. Se ele nos emprestar seu poder, eu consideraria a ideia de ficar com a boca fechada. Vemos o quão revoltado o Crocodile fica ao ser pressionado contra a parede por Ivankov. Um segredo tão profundo que com certeza quando for revelado aos leitores, mudará a nossa visão do personagem. Isso se a gente não desvendar antes do Oda contar pra gente. Mas o que poderia ser tão absurdo que o Rei do Deserto gostaria de esconder do mundo e que somente a possibilidade desse segredo ser vazado já o faz ficar na palma da mão de Empório Ivankov? A resposta mais provável e que de fato pode ser real é: Sir Crocodile originalmente era uma mulher. Empório Ivankov é o usuário da Horu Horu no Mi, a fruta do hormônio, uma fruta que o permite manipular, olha meu Deus, quem diria, hormônios, não é mesmo? Ele pode usar seus poderes para aumentar o tamanho de sua cabeça, criar resistências a veneno e o mais importante, mudar o sexo de qualquer pessoa. O revolucionário já fez isso com Inazuma e até mesmo consigo próprio, né? Então, considerando que esse é o grande destaque de sua Akuma no Mi, como Oda deixou bem claro, é bem plausível que o segredo do Crocodile tenha a ver com essa habilidade. Mas se era só isso, né? Por que diabos Oda fez tanto alarde nesse segredo? Tem algo a mais nessa mudança do personagem? Pro Crocodile ficar completamente refém de qualquer pessoa que tenha ciência disso, o que tem de tão grave nessa informação? Por que escondê-la? Existe um segredo além do segredo? Antes de irmos de fato para a segunda camada desse segredo, existem várias provas e detalhes que o malandro do Oda colocou nas páginas do seu mangá e até mesmo fora dele, que estão sempre relembrando a possibilidade de que Croco Woman é real. Mano, o cara era uma mulher. Ele era, não dá pra negar, tu vai ver. Primeira evidência. No SBS do volume 63, um leitor pede que o Oda desenhe os Chichibukais quando criança. Então o autor atende o pedido de seu leitor e o vemos todos assim. Temos o Jinbeizinho ali, o querido Mini Hulk, Moriazinho, entre outros. Só que olha esse mini crocodilezinho, tá bem andrógeno.
tá bem andrógeno, com traços bem delicados em comparação ao Doflamingo e ao Mihawk. Tá bem evidente, né, o sexo de todo mundo aí, mas o Crocodile é o único mais ambíguo, quase parecido ali com a Mini Hancock ao seu lado. Enfim, né, todo mundo percebe que não é tão claro. Se você bater o martelo e definir isso aí, é complicado. Vira pra tua avó e fala: vó, que é isso? É uma garota ou um garoto? Vai ter gente que vai falar garoto, vai ter gente que vai falar garoto. Ou seja, tá ambíguo. Segunda evidência, capítulo 938. Com certeza esse é um dos capítulos já feitos. Porém, o chamariz se encontra na ironia dele, ou até mesmo um foreshadow em seu nome e em sua capa. Segredos de uma mulher com um crocodile desenhado ali. Sabemos que Oda coloca alguns foreshadows em suas capas, como por exemplo na morte do Ace no capítulo 520, com o Luffy puxando a carta da morte e na outra mão a carta Ace. Ou no 1039, né, com um macaco coroado apontando para uma gosma semelhante a quando Luffy despertou a quinta marcha. E ainda por cima, nessa mesma capa, temos o Sanjaço aí usando uma blusa escrita Freedom, liberdade. Um foreshadow claro do que estava por vir no mangá, o despertar de Nika, o guerreiro da libertação. Então, considerando esse jeitinho do Oda de preparar seu público para futuros acontecimentos, né, vale notar que o Crocodile está desenhado justamente num capítulo intitulado como Os Segredos de uma Mulher. Parece mais uma vez que temos ali Eiichiro Oda cozinhando. Deixa o cara cozinhar, deixa, relaxa. E assim, pra deixar bem claro, tá? Se fosse uma história de capa seguida, que tem ali uma construção, uma historinha realmente acontecendo, eu até desconfiaria. Falaria, cara, não faz tanto sentido conseguir encaixar, porque é um planejamento mais e tal. Mas, cara, é uma capa solta. É uma capa solta que ele poderia ter colocado absolutamente qualquer personagem ali, mas ele optou por colocar a Crocogirl. Terceira evidência. 24 anos atrás, o lendário rei dos piratas Gold Roger, mesmo em sua execução, continuava brilhando feito ouro. Porém, precisamos dar palco à nova geração que estava lá presente, como Doflamingo, Shanks, o lendário Bug, Drácula Mihawk, Gecko Moria e, não menos importante, o grande destaque desse vídeo, Sir Crocodile. Nesse quadro do capítulo 0 e até mesmo no anime, vemos claramente o rosto de todos, menos do Crocoboy. E não é extremamente suspeito que Oda esconda justamente o rosto dele, porque sem intenção? Ah, pode ser porque na época ele não tinha a icônica cicatriz. Ok, beleza, mas isso é realmente o motivo? Parece muito raso, parece muito pouco. Será que na verdade é porque sua fisionomia era diferente do que conhecemos hoje? Muito mais... qual é a palavra? Feminina? Detalhe que nessa mesma cena no live action, né, temos aquela polêmica mulher com um estilo parecido com o do Crocodile sendo mostrada e até destacada. Claro que o live action é uma mídia à parte. Mas precisamos lembrar que ali tem aquele dedo gostoso de Eiichiro Oda, então quem sabe, né? Eu acredito 10 de 10 que o Crocodile era de fato uma mulher. Existe tanta coisa que fortalece essa ideia que a teoria fica realmente forte. E caso Oda não canonize nossa querida Crocogirl, eu tenho certeza que muita gente vai ficar incrédula. Vamos lá, é muita, abre aspas aí, né? Coincidência termos todos esses pontos e Oda simplesmente meteu o louco e falar que nada disso é fazer esse meme aí, pô. Que a galera tá teorizando, aí Oda, caramba, que coincidência, pô. Nesse caso não, nesse caso não. Oda gênio, a gente sabe. Agora que eu te provei que existe uma gigantesca possibilidade de no passado o Crocodile já ter sido uma mulher, tá na hora de explicar o segredo além do segredo. Por que é tão tenebroso pro Shichibukai que essa breve história de sua vida seja contada? Será que ele era alguém especial? Será que sua verdadeira identidade pode colocar a sua vida em risco? Sir Crocodile é simplesmente a antiga princesa de God Valley. Ou pelo menos alguma criança que estava envolvida naquela bagunça, né? E que vai ter um envolvimento forte com os revolucionários. Quando foi lançado o capítulo 1095, eu comecei a suspeitar que é muito difícil o Crocodile não estar envolvido no incidente de God Valley. Pode anotar aí, essa figura ainda vai aparecer lá. Ele estava vivo nessa época e tinha apenas 8 anos. Em One Piece, é normal grandes nomes já se envolverem em grandes eventos logo cedo, como Barba Branca e a proteção da Sphinx desde novinho, né? Doflamingo começando sua vida no crime como um grande gangster apenas como um moleque, e o mesmo vale pro Law, 80% da tripulação e muitos outros.
Então pensar que mesmo tão novo o Crocodile já estivesse envolvido em um grande incidente como esse faz sentido, né? Principalmente vinculando as informações que temos sobre ele com os personagens presentes no local. No flashback do 1095, temos como atuantes Kuma e Ivankov, dois dos 3 fundadores do Exército Revolucionário. Então, sabendo que Ivankov e Crocodile têm uma ligação, pode ter sido justamente nessa ilha que ambos se conheceram, ou melhor, especificamente no dia do grande massacre que os Tenryubitos nomeiam de torneio. Nesse mesmo capítulo, vemos que existem 6 baús, provavelmente 6 Akuma no Mis. Não sabemos se nessa altura Ivankov tinha fruta, então existe a chance de algum desses 6 baús aí, né, ter a fruta do hormônio e Ivankov ter conseguido seus poderes no meio desse incidente. Além do próprio Bartolomeu Kuma ter comido a fruta da patinha, que também poderia estar aí, né, em meio a esses baús. Tá, mas como diabos o Crocodile se encaixa nesse dia para ele no mínimo ter ciência que existia alguém que podia trocar o seu sexo? Porque ele presenciou tudo e até conseguiu a Suna Suna no Mi ao lado de Ivankov e Bartolomeu Kuma. O rei do deserto sempre teve um ar de nobreza, alguém da alta classe. Crocodile sempre foi um homem extremamente fino e elegante, andando com roupas de alta costura e nariz em pé, tal como alguém da alta sociedade. Mas um nobre da onde? Um nobre de God Valley, a filha do rei assassinado pelas mãos de Figarland Garlin. O governo mundial destruiu a vida de sua terra natal, derramando todo o sangue que vinha em sua frente. Isso explicaria seu ódio mortal contra o governo mundial, mostrado durante a guerra de Marineford. Para ficar mais fácil o entendimento, vamos falar do que pode ter acontecido com ele naquela época, ao lado de Ivankov, Bartolomeu Kuma e, claro, né, não vamos esquecer da Dini. 38 anos atrás, God Valley é invadida pelos Senhores do Mundo. Uma terra nomeada de Vale dos Deuses, que ultraje. Merecia o extermínio pelas mãos dos deuses reais desse mundo. Sem nenhum aviso prévio, uma garota de apenas 8 anos vê o seu pai, o rei daquelas terras, sendo brutalmente degolado por um santo, que mais parecia o diabo. Sant Figarland Garlin assassina o pai da pequena Crocodile na frente de seus olhos. Nessa hora, a inocência de uma criança foi rasgada ao meio e ela aprendeu algo. A violência e o sangue são uma resposta. E o que ela viveu como uma princesa, infelizmente, não era uma utopia. Não sabemos se o torneio durou apenas um dia ou até quando os nativos e escravos morressem. Entretanto, seguindo pelo lado que é o de todos caíssem, né? Com certeza durou vários dias e várias noites. Em meio a esse caos, é possível que Crocodile tenha acabado conhecendo Empório Ivankov e Bartolomeu Kuma, que também estavam lutando com tudo para sobreviver. Unindo forças com eles, Crocodile sobreviveu. E há um indício muito interessante de que ele pode ter sido o primeiro ou talvez um dos primeiros seguidores de Dragon, Kuma e Ivankov. É possível, cara, tem até uma teoria no canal só sobre isso, e é possível que o Crocodile tenha sido de fato um revolucionário. Um fato que me chama muita atenção é, Crocodile sabia da existência de Nico Robin e sabia da sua habilidade única de ler os poneglyphs, algo que os revolucionários veneram e até mesmo a chamam de luz da revolução. Não é curioso que eles esperavam encontrá-la em algum momento e o Crocodile a encontrou? O detalhe mais interessante não é nem esse. É que Crocodile sabia da existência das armas ancestrais e queria pegar Pluton, tendo conhecimento da relação dessa arma com Alabasta. Gente, essa é uma informação ultra secreta que pouquíssimas pessoas em todo o universo de One Piece sabem, mas o Crocodile sabia. Como ele sabia? Como ele sabia disso, tal como os revolucionários sabem? O Crocodile ter sido parte do Exército da Libertação ou do Exército Revolucionário seria perfeito para justificar qual é a sua fonte de informações. Como ele sabe tudo que sabe, de onde vem esse conhecimento? Além disso, com as novas revelações, ganhamos ainda mais uma camada. Kuma provavelmente contou a lenda de Nika para seus companheiros, a qual explicaria o nome do primeiro grupo de Dragon chamado o Exército da Libertação, em homenagem, claro, ao Deus do Sol e libertador dos escravos. Caso tudo isso se confirme, o reencontro entre Luffy e o Crocodile, né, que não é sua mãe, seria ainda mais interessante. Agora, voltando à possibilidade do Garlin ter matado seu pai, a gente entra num ponto curioso. Tendo que sobreviver àquele caos todo e ter visto a maldade do mundo, é plausível que ela, Crocodile, tenha se tornado amargurada com a vida.
Se bobear, com a fome durante aquele caos, Kuma, Ivankov e Crocodile conseguiram roubar uma das frutas dentro dos baús dos Tenryubitos. Quem sabe não foi aí que, por ser pego roubando, Crocodile teve seu braço arrancado. E também, quem sabe não foi aí que Ivankov, Bartolomeu Kuma e Crocodile conseguiram suas respectivas frutas. Saindo um pouco da especulação e indo mais para o concreto, a gente precisa falar daquele homem, Edward Newgate, que inclusive continua sendo meu palpite para ser o responsável por arrancar o braço do Crocodile. O ponto aqui é, sabemos que o ex-Chichibukai também nutre um ódio gigantesco pelo homem mais forte do mundo. E, pois é, ele também estava em God Valley. O que ele sente pelo Shirão pode ser perfeitamente justificado nessas circunstâncias. Então os três elementos que temos do passado do Crocodile, o ódio pelo governo mundial, o segredo com Ivankov e o rancor com Barba Branca, convergem em um só cenário: God Valley há 38 anos, durante o incidente que apagou a ilha. E esse evento, sendo seu pai o rei ou não, sendo ela a princesa ou escrava, certamente moldou sua maneira de enxergar o mundo. Ainda como uma criança, ele viu o massacre dos dragões celestiais. Viu Rox de Shebek agindo com seus próprios olhos. O futuro rei do deserto percebeu que não existe bondade nesse mundo. Marinha, governo mundial ou piratas. Todos são maus. Então, por que ele teria que ser diferente? Esse parecia o caminho mais lógico a se seguir para sobreviver. Se realmente tiver envolvido nisso, né, muito da índole do Crocodile provavelmente nasceu no incidente de God Valley, tal como eu acredito que tenha acontecido com Kuma, Dragon e também Ivankov. Agora, né, vamos para aquela fanficada final de leve para coroar a teoria. O Exército da Libertação foi fundado após esse incidente por Monkey D. Dragon, um jovem marinheiro que presenciou a maldade do governo mundial naquele dia. Emporio Ivankov e Bartolomeu Kuma se juntaram a ele como fundadores. E em seguida, Sir Crocodile. Porém, diferente desses três primeiros mencionados, ele queria sangue, ele queria destruir tudo. Tava com raiva e emanando o mais puro ódio de dentro de seu coração. Enquanto ainda tava no grupo de Dragon, descobriu sobre Nico Robin e a arma ancestral, uma mulher então que poderia ajudá-lo a encontrar Pluton e obliterar o governo mundial. Entretanto, o Crocodile saiu cedo do exército pela discordância de ideias. Ele era muito mais agressivo, muito mais intolerante do que todos os outros. Então ele esperou até a execução do Roger para de fato pedir a Ivankov, um velho companheiro, para mudar o seu sexo, já que ser reconhecida como princesa de God Valley resultaria na caçada por sua cabeça até os confins do mundo, pois a linhagem dos nativos de lá precisava ser exterminada da terra. Algo parecido com o Portgas de Ace, caso descobrissem que ele era filho de Gold Roger. Fazer parte dos revolucionários também seria um caminho excelente e totalmente possível para Crocodile ter tido contato com o submundo e também ter iniciado sua própria organização criminosa, a Baroque Works. Pouco tempo depois, de acordo com o SBS do volume 78, assim como Luffy, Crocodile teve uma ascensão astronômica. No auge de sua força, se sentia invencível e até mesmo foi convidado a ser um Chichibukai. Esse era o disfarce perfeito. O mundo lhe via como um herói. O governo mundial não fazia ideia de sua identidade. Tudo de acordo com seus cálculos até pegar Pluton. Só que Crocodile cometeu um erro. Decidiu se vingar de Barba Branca e foi obliterado por Newgate. Assim, voltando ao plano inicial, com as informações de que as armas ancestrais possuíam poder para dominar o mundo, o Rei do Deserto passou sua ambição para controlar Alabasta e pegar Pluton, que supostamente acreditava estar lá. A partir disso, com a arma em mãos, ele se tornaria uma verdadeira ameaça para todos aqueles que um dia destruíram sua família e aniquilaram sua infância. E bom, o resto, vocês já sabem. Eu sou 100% convencido de que sim, Crocodile era de fato uma mulher. E também acredito que ele tem envolvimento com o incidente de God Valley. Isso justificaria muita coisa interessante ao redor do personagem, como o segredo dele com o Kuma, o ódio nutrido contra o governo mundial, o rancor que ele tem com o Barba Branca, que também pode ter sido criado posteriormente, né? Acho que também faz muito sentido, mas teria um envolvimento maneiro com os revolucionários, pode justificar onde ele encontrou a Suna Sononomi,
e muito mais, tá? Acho que seria uma sacada interessante do Oda pegar o flashback do Kuma, né, que no caso também pode ser o flashback do Shebeck, também pode ser o flashback do Vankov, e juntar uma porrada de história ali pra pautar vários personagens, pra trazer um background só, que na realidade é a junção de vários, né? Então a gente teria a perspectiva de vários personagens, entenderia por que eles são como de fato são. E é isso, tá? Acho que essa é uma oportunidade incrível pra trabalhar vários personagens com uma cajadada só, tá bom? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e deixar um comentário também, pô. Curtiu a ideia? Gostou? Aproveita pra seguir a gente nas redes sociais, beleza? @Felipe Cieira em tudo. E muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Pera aí. É isso, galera. Valeu!